Olá, crianças, e dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos aqui com a imagem de um dos contos conhecido por vocês, né? Que é Branca de Neve e Sete Anões, certo? Então, nossa unidade de estudo é a unidade 5, o livro são Portas Encantadas. Nós estamos no capítulo 2, Histórias que Encantam. A princípio, nós vamos revisar as letras do nosso alfabeto minúsculo, que a gente está sempre batendo na mesma tecla, a gente está sempre revisando as letrinhas que fazem parte do nosso alfabeto, tá certo? Então, eu não vou dizer a letra, eu quero que você, criança que está aí em casa, tentem dizer as letrinhas que eu estou destacando, tá certo? Aquela criança que está conseguindo dizer a letrinha, parabéns. Aqui ainda está com dificuldade, mesmo a gente está revendo sempre as letrinhas. Estudem, tá certo? Porque no terceiro ano vocês já vão começar a produzir histórias, né? Nós estamos só com produçãozinha de frase, fazendo palavrinhas, mas vocês já tem que estarem já produzindo texto, interpretando o que você lê, né? Sabendo dizer o que está pedindo as questões, interpretando o que você está lendo. O exercitar todo dia vai fazer você melhorar cada vez mais, certo? Eu costumo dizer que vocês são inteligentes, vocês têm que acreditar que vocês são capazes. Eu não sei, não existe eu não sei, existe assim, eu vou conseguir, tá certo? A expressão eu não sei não existe, diz assim, eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou conseguir, tem que se esforçar também, certo? Então, vamos lá dizer comigo agora, ok? S, J, A, K, B, T, C, L, U, N, V, D, N, W, E, X, O, F, Y, G, P, I, Q, Z, H, I. Que sílaba é essa? Eu peguei uma letrinha e uma vogal. Que sílaba eu formei? D, né? E se eu pegar o F e o E? Fica F, E. Qual som? Fé. Fé. Vou pegar o F e o I. Ficou o quê? Fi. F, I. Fi. F, O. Fó. F, U. Fu. Vocês viram aí que nós tentamos formar a família do E. Tentem fazer o mesmo. Pegue uma consoante e vá fazendo vogal por vogal para você formar as sílabas, né? Que é das sílabas que nós vamos formar palavras, ok? Então,
Então, vamos continuar os nossos estudos. Nós estamos falando desde a primeira semaninha de agosto sobre as fábulas, né? Nós temos aqui a nossa fábula de estudo da nossa página 11, que foi na página 11 do nosso livrinho, logo lá no comecinho, né? Quando nós falamos sobre a definição de fábula, né? Então, o que vem a ser a fábula? É uma história curta que tem como característica a existência de animais ou objetos que se comportam como humanos. Ela busca expressar valores, verdades ou percepções a respeito de determinados contextos do mundo, de uma forma engraçada ou crítica, né? O final da fábula é conhecida como uma moral da história, que é destinada ao leitor, né? Sempre um aprendizado para o leitor. Sendo assim, a história criada serve para exemplificar a lição de moral. Nós tivemos a história no livro, né, que falou sobre a tartaruga e a lebre. A tartaruga venceu porque ela teve perseverança, ela não desistiu, né? E a lebre, ela perdeu porque ela subestimou a tartaruga. Então, quais as características de uma fábula? É uma narrativa curta, os personagens são animais com comportamentos humanos, mas pode ser também objetos, como nós vimos falando sobre o anzol, né? Pode ser oral ou escrita, é uma crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais e tem a presença de uma lição de moral, um ensinamento que serve para a vida toda, né, gente? Nós estudamos recentemente também, falando sobre os contos, sobre as suas características, né? Sobre a sua estrutura e o que representa cada elemento de sua estrutura, certo? Então, nós vamos falar aqui da estrutura da narrativa do conto, mas antes nós vamos ver a definição novamente de um conto, né? Que é uma narrativa ficcional curta, ou seja, criada, inventada, né? É uma história que tem um começo, tem um meio e um fim, e é contada por um narrador, possui também personagens. Isso são características do conto. Então, tá aqui, a estrutura da narrativa é situação inicial, tem uma complicação, tem um clímax e tem um desfecho. Agora, o que cada estrutura representa no conto? Vamos dizer o que quer dizer cada uma dessa estrutura, certo? Então, situação inicial. O narrador apresenta algumas circunstâncias da história, como a época, o local e personagens que participam da história, né? Tem uma complicação que vem a ser, começa o conflito entre os personagens, né? Começa a acontecer alguma coisa que tem que ser resolvida, né? Que é chamada a complicação. Então, o clímax é o momento de maior tensão da história, onde a gente acha que nada vai dar certo. É quando os personagens chegam a um ponto de que não se pode mais adiar o final da história. Tem que ser resolvido naquele momento, né? E o desfecho é o momento final da história, quando a solução dos conflitos acontece, né? Os conflitos que aconteceram ao longo da história são resolvidos. Então, a estrutura do conto é situação inicial, a complicação, clímax e o desfecho, ok? Vamos fazer uma revisão também de acentuação. Nós já falamos sobre sílaba tônica, da classificação, né? Nós sabemos que a sílaba tônica é a sílaba mais forte em uma palavra.
que nós só encontramos uma sílaba tônica quando a palavra tem mais de uma sílaba, ok? E que elas são classificadas de acordo com a sua posição, né? Que quando é na última sílaba ela é chamada de oxítona, na penúltima sílaba de paroxítona e na antepenúltima de proparoxítona. Vamos falar agora o que você percebeu a pronunciar essas palavrinhas aqui, ó. Boca, mordida, susto e resposta. Todas as sílabas são pronunciadas com a mesma intensidade. Portanto, a sílaba tônica está na mesma posição. Se uma palavra, a sílaba tônica for a última sílaba, todas elas vão estar na última sílaba. Não é o caso dessas, porque todas as sílabas tônicas que estão na penúltima sílaba, elas são paroxítonas, tá certo? Elas são pronunciadas com mais intensidade na penúltima sílaba. Aqui, ó, bo, di, sus e pós. É a sílaba mais forte de cada palavra. Então, na língua portuguesa, as palavras com duas ou mais sílabas apresentam uma sílaba que se sobressai, que é mais forte, né? Que é pronunciada mais intensamente. Essa sílaba é a sílaba tônica, porque ela é a sílaba mais forte, tá certo? Então, como eu falei, a palavra boca, sílaba mais forte, bo, mordida, de, susto, sus e resposta, pós. Todas essas palavras são o que? Paroxítona, porque a sílaba mais forte é a penúltima. Na página 13 e 14, nós temos aqui na página 13 algumas palavras com acento agudo, né? Então, sabiá, pétala, saída, música, secretaria, império, cipó, saúde, café, xícara, binóculo e úmido. São palavras com acento agudo. Nessas palavras aqui, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a sílaba que está acentuada. Então, a sílaba mais forte já é mais fácil de identificar, porque ela já vem com o quê? Com acento. Mas nem todas as palavras que não têm acento agudo, ela também, se ela tem mais de uma sílaba, ela também tem uma sílaba tônica, ela sendo acentuada ou não, certo? Então, sinal gráfico, o acento agudo, é uma pequena linha em diagonal, ó, vocês estão vendo, né, em diagonal, que faz parte da letra em direção ao lado direito, certo? Em algumas situações, o acento agudo é usado nas sílabas tônicas, como essas palavras aqui que vocês viram e que já li, né? Então, para marcar o som das vogais, sílaba mais forte. Pode também ser usado em palavras monossílabas para indicar que aquela vogal tem um som aberto. Nem todas as palavras, no caso, tem palavras com uma sílaba, monossílaba, ela não tem sílaba tônica, porque ela só tem uma sílaba, mas ela tem um acento, mas não quer dizer que essa sílaba que está acentuada é a sílaba mais forte, porque só tem uma. Entendeu? Então, ali ela está indicando que o som dela é aberto. Então, olha só. E vejam a diferença da letra E com acento e sem acento. Muitas vezes, a letra E sem acento em uma frase, ela tem som de I. Então, vamos ler agora. A raposa e o corvo vivem no campo. Apenas o corvo
é, olha só, o é, porque é acentuado, uma ave. Leia em voz alta as palavras que levam acento agudo. Essas palavras que eu li aqui, vocês tentem ler em voz alta. Quando a gente diz em voz alta, é para sobressair a sílaba tônica, não é para você ler gritando, certo? Então, importante, existem palavras que produzem significados diferentes quando usamos ou não o acento agudo. Elas são escritas da mesma forma, mas que elas mudam de sentido quando elas têm o acento ou não. Brasília é a capital do meu país. A palavra país é escrita do mesmo jeito que paz, só que país tem um acento agudo no i, certo? Então, meus pais, palavra pais, não é país, se fosse com acento agudo era país. Então, meus pais e eu passeamos todos os domingos. Você percebeu a diferença, né, gente? Porque país com acento agudo é um lugar, é a capital, né? País, né? Olha só, país. Brasília é a capital do meu país. Qual é o meu país? Brasil, não é isso? Então, meus pais e eu passeamos todos os domingos. Eu não posso colocar aqui o acento porque vai ficar meus países. Você passeia com... Você tem mais de um país, né? Você passeia com ele? Não existe isso, né? Então, você percebeu a diferença. Você consegue explicar o que significa a palavra destacada na frase, na primeira e na segunda, né? Porque elas têm sentidos diferentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre... Vamos revisar um pouquinho agora sobre acento circunflexo, tá certo? Então, o acento circunflexo, diferente do acento agudo, que indica o som aberto na palavra, o circunflexo, ele indica o som fechado. Nós vamos ter também dois exemplos, a palavra avó, que tem som aberto, que é um acento agudo, e avô, acento circunflexo, som fechado, certo? Então, vamos ver mais algumas palavras aqui com acento circunflexo e vamos ler duas palavras escritas da mesma forma, mas que com o acento circunflexo ela tem um sentido diferente. Vamos começar por metrô, transporte, e metro. A diferença é que metrô leva um acento circunflexo no O, e metro não tem acento, certo? Então, lâmpada, pêssego e estômago. Todas essas palavras aqui têm acento na antepenúltima sílaba. Todas elas são o quê? Proparoxítono, né? Então, nesse exemplo, há um acento grafo sobre as vogais para indicar a pronúncia correta das palavras. E esse acento é o acento qual? Circunflexo. Indica o quê? Som fechado, né? Ele é utilizado para indicar o som fechado nas vogais tônicas, nas vogais fortes, né? Que torna a sílaba forte, A, E e O, certo? Assim como no caso do acento agudo, há palavras que mudam de significado quando apresentam o acento circunflexo. Nós já vimos a palavra avó, que tem um acento agudo, um som aberto, e avô, um som fechado, certo? E o que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte, né? Pronunciada com mais força, mais forte uma palavra. O acento indica a sílaba tônica, mas nem todas as sílabas tônicas são acentuadas, que foi aquela observaçãozinha que eu falei logo quando eu falei em sílaba tônica, certo?
Aqui nós temos alguns exemplos de palavras, nós temos a posição da sílaba tônica e nós temos a classificação. A classificação última, penúltima e antepenúltima, a posição, e a classificação oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Então, para perceber a posição da sílaba tônica de uma palavra, nós contamos a partir da última sílaba. Então, última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, vamos lá. Palavra numeral. A última sílaba, a posição, é a mais forte. Portanto, a classificação dela ela é oxítona. Ferrugem. Ru é mais forte. Posição é a penúltima sílaba. Classificação paroxítona. Médico. Mé. Antepenúltima sílaba é a posição. A classificação ela é proparoxítona, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a capa de um livro, certo? Sobre as características. E em seguida, gente, você vai no material de apoio, que tem lá uma montagem, nós vamos ver em seguida, certo? Para montar um livro. Toda capa de livro, vocês vão obter algumas características em capa de livro que devem serem observados. Vocês olhem na página 34 do nosso livro, que tem aí falando sobre o elemento da capa do livro, certo? Vocês vão ver que tem que ter o título, né? Tem que ter um título. Então, tem que ter o nome do autor, da autora, quem ilustrou, certo? São características básicas, né? Para a capa de um livro. Tem que ter uma imagem legal, com colorido chamativo, para chamar a atenção do leitor, certo? Então, a capa, você se lembra da história que conhecemos no começo do capítulo, né? Que fala, a raposa foi enganada pela galinha, não é mesmo? Agora, seu professor irá ler, né, um conto para você que também há uma raposa como personagem. Vocês vão prestar bem atenção. Em seguida, vocês vão fazer uma atividade que está proposta aí na nossa página do livro, tá certo? Vocês vão fazer usando as orientações do nosso livro, tá certo? Isso aí você encontra na página 38. Esse vamos produzir aqui é da página 38, tá certo? Então, eu tirei do nosso material de apoio, da página 13 à página 31, é a historinha, tá certo? Vamos ver aqui. Na página 13 do material do apoio. Começando na página 13, vocês vão ter aí no material de apoio. Antes da página 13, na página 11, vocês vão encontrar duas páginas, uma em cima e embaixo, que será para vocês fazerem a capa, certo? Tem uma orientação lá na página 38, do jeito que eu expliquei anteriormente. Aqui nós vamos ler junto a historinha que tem no nosso material, que vocês vão montar a capa para fazer o livrinho, tá certo? Então, vamos lá. Na página 13 começa a história e vai seguindo. Vamos lá. Há muito tempo, um homem e uma mulher viviam sozinhos em uma cabana. Certo dia, a velha senhora foi cozinhar e fez um biscoitinho em forma de menino. Tá aqui o velhinho, né, que morava com a sua esposa, e ela fazendo o biscoitinho no formato de menino. Não demorou muito e a velha senhora ouviu uns gritinhos. Ela abriu a porta do forno e o biscoitinho pulou para fora. Vamos ver o que foi que ele aprontou. Na página 15, você vai encontrar essas duas imagens aqui continuando a história.
O biscoitinho saiu correndo pela porta da frente, gritando bem alto: corra, corra rápido, você não consegue me pegar, eu sou um biscoitinho. O velho senhor que estava no jardim ordenou: pare! Mas o biscoitinho corria e falava: corra, corra rápido, você não consegue me pegar, eu sou o biscoitinho. Na página 17, o biscoitinho passou correndo por uma vaca. Pare! Ela mugiu. Mas o biscoitinho corria e falava: corra, corra rápido, você não consegue me pegar, eu sou o biscoitinho. O biscoitinho passou correndo por um cavalo. Pare! O cavalo relinchou. Mas o biscoitinho corria e falava: corra, corra rápido, você não consegue me pegar, eu sou o biscoitinho. O biscoitinho chegou ao rio, mas não sabia nadar. Encontrou uma raposa que lhe disse: eu posso ajudar a atravessar o rio. Suba nas minhas costas, falou a raposa. Biscoito a obedecer. Cara da raposa, gente. O rio foi ficando mais fundo. Suba nas minhas costas, disse a raposa esperta. A água ficou ainda mais funda. Pule no meu nariz, disse a raposa. Olha só onde ele já está, gente. Será que vai acontecer? O biscoitinho pulou no nariz da raposa. Nesse momento, ela abriu a boca e esse foi o final do biscoitinho. Ela foi enganada da outra vez, mas dessa vez ela não foi, não. Ela estava esperta, não era, gente? Então, vocês vão montar o livrinho de vocês, certo? Tem a página lá na página 13, antes da página 13, na página 11, tem uma página que é inicial e a outra final. Então, vocês vão fazer uma capa. Vocês estão vendo aí quais são os personagens do conto, né? E vocês vão desenhar os personagens, não precisa ter todos, mas escolhe os principais. Faz um colorido bem bonito, não esquece de colocar o nome do autor, a editora, certo? O ilustrador, porque são os elementos da capa de um livro, certo? A gente está estudando isso. E eu finalizo mais uma aula aqui, e dessa vez é com a imagem da fábula, né? A tartaruga e a lebre. A tartaruga ganhando essa corrida, onde ela foi desacreditada, né, pela lebre. E ela conseguiu vencer porque ela não desistiu, né? Ela acreditou nela e correu atrás e conseguiu, lutou, né? E conseguiu, não desistiu. Finalize mais uma aula, estude, se organize, porque na última semana de agosto nós teremos as nossas avaliações parciais. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.